A novela do Ter Stegen em Barcelona ganhou mais um episódio, a gente pode dizer assim hoje. Também Rashford já é do Barcelona, anunciado e tudo mais, a gente vai repercutir o anúncio dele e também jogo cancelado e mudança na programação da pré-temporada do Barcelona. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Vamos lá, minha voz tá um pouco... Assim, eu até achei que eu não ia conseguir gravar hoje, né? Talvez eu ia ter que deixar pra sábado, mas foi então. Então vamos lá, por isso vai ficar um pouquinho mais baixo aqui, mas eu acho que dá pra ouvir, né? De boa, qualquer coisa eu edito ali, depois tem como dar uma aumentada no áudio, vamos dizer assim. O Barcelona hoje teve uma nova atualização sobre o Ter Stegen, né? O que acontece? A novela Ter Stegen é uma novela que desde aí mais de um mês atrás, né, já é comentado. O caso Ter Stegen fica no Barça, Ter Stegen não fica, Chesney renovou, Chesney vai ser o goleiro reserva, Barça anunciou o Juan Garcia. E o Ter Stegen quer ficar, mas aparentemente ele não está nos planos do Barcelona. Alguns times se interessam. Ele teria sido informado que não está nos planos, não deve ser titular, o Juan Garcia deve ganhar oportunidades, mas ele está treinando. Vai haver ali uma disputa para ele ficar. E a nova, agora, foi nesta tarde, manhã, né? O Ter Stegen emitiu uma nota oficial onde o Ter Stegen diz... eu não vou ler aqui a nota porque é uma nota grande, mas de repente eu coloco o print aí na tela, traduzido, e aí... Mas o Ter Stegen anunciou que ele terá que passar por um procedimento cirúrgico na coluna e por esse motivo ele vai ficar 3 meses fora. Ter Stegen, nessa nota, disse que ele se sente emocionalmente mal. Eu vou falar em outras palavras aqui, mas ele se sente emocionalmente mal por ter que não poder ajudar o clube por 3 meses. É dolorido, dói para ele ter que dar um anúncio assim. É triste para ele dar um anúncio assim. Ele diz que ele queria ajudar o clube, ele diz que ele realmente sente, dói nele para ele ter que ter tomado essa decisão. Uma decisão muito difícil de ser tomada. Ele fica muito triste por isso. Mas ele não está isento de dor. Ele diz que, que ele sempre defendeu as cores azul-grená, que ele sempre defendeu as cores do Barcelona, mas que ele não está isento de dores. E ele, em uma longa conversa com médicos, uma longa conversa com a equipe que cuida disso, chegaram à conclusão, para ele não correr riscos maiores, para ele não correr riscos mais graves, ele vai ter que se submeter, passar por essa cirurgia na coluna, e assim ele mesmo colocou ali que são 3 meses fora. E aí todo aquele agradecimento, dizendo apoio ao Barcelona. Bom, isso muda todo o cenário, né? Isso muda todo o cenário, porque o Ter Stegen vai passar por uma cirurgia 3 meses fora. Essa cirurgia é sobre os domínios do Barcelona, essa cirurgia é sobre o comando do Barcelona. Como assim sobre o comando? Certamente com acompanhamento médico, da recuperação e tudo mais, do Barcelona. Então é praticamente certo que não tem nenhuma chance de nenhum clube chegar no Ter Stegen essa temporada, né? Mas nenhuma chance de algum clube, porque nenhum clube vai contratar ele. Ponto. Nem Milan, nem Al Hilal, não, né? Então é Barcelona. O Ter Stegen não sai do Barcelona, pelo menos até dezembro, ou nessa temporada, acho que dá para cravar isso. Ele vai passar por toda essa recuperação no Barcelona. Porém, são 3 meses, né? Culminou essa decisão ser tomada uma semana antes da pré-temporada começar, ou já com o começo da pré-temporada, porque os jogadores estão treinando já. Então ele vai passar aí todo o mês, eu já vou contar como agosto, porque dia 1º é mês que vem, setembro, ele voltaria o quê? Em outubro, novembro, mas daí é importante dizer, quem será o goleiro titular do Barcelona até outubro? Vamos lá, Juan Garcia. Vamos dizer aqui que o Juan Garcia entrou como titular do Barcelona e não sai mais. Defende bem, faz boas defesas, faz defesas em jogos importantes, em jogos grandes, jogos da primeira fase da Champions, La Liga, ele faz grandes defesas, começa a fazer milagres, o time está em boa fase, o time está bem, né? Como o Juan Garcia, depois de 3 meses, vai para o banco? Ou se acontecer do Juan Garcia não pegar a titularidade, o Chesney. Talvez o Chesney, aí sim, aí se o Juan Garcia, digamos... Mas eu não acho que o Hansi Flick vai querer botar o Chesney, eu acho que o Hansi Flick vai testar o Juan Garcia para ser o goleiro titular.
mas isso muda totalmente o panorama e talvez isso vai fazer, como eu falei, o Juan Garcia ser titular e tal, é quase que um atestar que o Ter Stegen não volta mais mesmo à titularidade do Barcelona, ainda que fique aí como reserva. Porque eu não imagino, ainda mais agora que o Barça contratou o Juan Garcia, eu não imagino que, a não ser que dê errado, que o Juan Garcia não vá bem, que nem o Chesney vá bem, o Barcelona tirando o goleiro que estiver aí depois de 3 meses para colocar de volta o Ter Stegen. Eu não imagino isso, entendeu? Então isso é um ponto que talvez possa até ser uma relação meio desgastada. Não sei como o Barça viu isso também, está de acordo. Mas, claro, né, a gente deseja aqui toda a recuperação, toda a sorte para o Ter Stegen. Mas eu quero analisar aqui, né, o que a gente vai ver do Barcelona em campo. É possível dizer que o Ter Stegen possa não ser mais titular mesmo do Barcelona. Ele chegou a jogar pouquíssimas partidas no seu retorno e agora vai passar então para essa cirurgia na coluna 3 meses, né? Vamos falar um pouco agora sobre o Rashford, né? O Rashford foi apresentado, que nem a gente falou aqui no vídeo de terça. O Rashford foi apresentado na quarta-feira no Barcelona. Foi uma apresentação onde o Barcelona pegou aqueles telefones, sabe, que é muito comum na Inglaterra, que é onde o Rashford estava jogando, e faz ele saindo daquela cabine de telefone e olhando assim, desembarcou em Barcelona. Muito legal a apresentação dele, já foi apresentado, já tem alguns conteúdos dele nas mídias do Barcelona, Barça One, redes sociais do Barcelona, ele fazendo aquele famoso vídeo que quando todo jogador do Barcelona é contratado, a mídia do Barcelona faz um vídeo com ele perguntando curiosidades, nome completo, nacionalidade, clubes que jogou, um exemplo. Né? Fizeram com o Juan Garcia, agora também com o Rashford, que já se apresentou ali com um grupo de jogadores do Barcelona, já treinando, já apresentado com o Hansi Flick, está entre o Barça, está entre a equipe do Barcelona. Rashford é Barcelona. E rapidamente, né, até porque a minha voz pode ver que não está como sempre, mas vai melhorar amanhã, falar sobre o jogo cancelado do Barcelona. O Barcelona faria uma pré-temporada no Japão. Na verdade, o que ia acontecer? Essa pré-temporada é uma pré-temporada na Ásia, tá? Isso vale também porque o Barcelona tem muitos fãs na Ásia, tem muitos torcedores na Ásia. O Barcelona normalmente tem feito nos últimos anos nos Estados Unidos. Eu acho que também pelo fator de que os times que faziam a pré-temporada nos Estados Unidos estarão de férias, né? Manchester City, Juventus, Real Madrid. O Barcelona, depois de 2-3 anos seguidos, não fará aquela pré-temporada que tem feito a Florida Cup, vamos dizer assim, nos últimos anos nos Estados Unidos. Então o Barça traçou uma agenda na Ásia. Ia começar domingo agora pelo Japão, enfrentando o Vissel Kobe. Porém, esse jogo foi cancelado, tá? O Barcelona deveria ter viajado ontem para o Japão, não viajou, o jogo foi cancelado e o motivo é porque a equipe, né, a organização desse amistoso, a organização desse evento, né, quem organiza esse amistoso ali entre Barcelona e Vissel Kobe não seguiu, descumpriu uma regra. Vamos falar assim para ser melhor de entender. Quem organiza esse jogo Barcelona e Vissel Kobe, né, o organizador, enfim, a organização, descumpriu ali uma regra, não cumpriu com tudo que deveria ser feito, e por esse motivo o Barcelona não vai, né, ir jogar lá no Japão contra o Vissel Kobe. O Barcelona emitiu nota, mas os jogos na China, né, estão certos. O Barcelona vai ter jogo contra o Seul e contra um outro time também. Vai ser na semana que vem daí, na quinta-feira, tá? A princípio o Barça tem 2 jogos ainda marcados na Ásia, 2 jogos na Ásia, e um deles é na próxima quinta-feira contra o Seul. Espero ter falado corretamente aqui. Seul na próxima quinta-feira, 8 da manhã, horário de Brasília. Ou seja, e aí seriam, por enquanto, 2 amistosos marcados na Ásia e o troféu Juan Gamper contra o Como, que aí vai ser no estádio Johan Cruyff em Barcelona. Por enquanto, não sei se o Barça não vai acrescentar mais jogos, né? Normalmente o Barça tem 5, 6 jogos de pré-temporada, agora por enquanto 3. Não sei se não vai marcar mais amistosos na Ásia, não sei se vai querer marcar amistosos em Barcelona.
vamos acompanhando como vai aí, mas é claro, logo, né, a temporada já começa, esse ano é um ano de pré-temporada bem diferente entre os clubes, né, os clubes que não foram para o Mundial vão fazer a pré-temporada de um jeito, os clubes que foram para o Mundial vão ter uma pré-temporada de outro jeito e vão ter também um retorno diferente, com uma sensação física diferente, talvez sem jogadores que foram titulares do Mundial, então vai ser bem diferente, vamos ver a que ponto vai refletir também durante a temporada europeia essa situação do Mundial, alguns clubes que jogaram, será que eles vão sentir mais do que os que não jogaram? Como é o retorno em pré-temporada dos que jogaram para os que não jogaram? Barcelona voltou quando estava a final lá do Mundial, que era quando os times do Mundial estavam saindo de férias. E quando eles estavam jogando, o Barça estava de férias. Então, bem, realmente, vamos ver o quanto que vai refletir isso. Será que o Barça vai ter uma vantagem física sobre os outros? É de se analisar, tá bom? Valeu.